tenho que abrir fazendo meu agradecimento à Academia Brasileira de Marketing pela indicação, né? É uma indicação de muito peso na vida de um profissional, no mercado, porque por trás dela tem o voto de acadêmicos, e não vou usar a palavra antiga, acadêmicos ilustres, mas acadêmicos reconhecidos, né, no mercado. Gente que fez a sua carreira e ainda faz, com um tremendo destaque, né? Então, ter o voto desses acadêmicos para entrar no Hall of Fame, num país que tem mais de 3.000 agências, né, com milhares de profissionais atuando, todos muito competentes, eu realmente me sinto muito honrado. Eu abro assim. Honrado também de estar agora dando um depoimento, né, gravado. Interessante, emocionante isso. E, para falar de carreira, a gente acho que tem que falar de vocação, né? E a vocação é uma coisa que remonta até os primórdios, lá a infância em Porto Alegre. Eu sou gaúcho, nascido em Porto Alegre, e, enfim, fiquei em Porto Alegre até os 20 anos, né? Quando mudei para São Paulo, mas está na história. Então, assim, até os 20 anos eu vinha descobrindo a vocação, né? O gosto pelos livros começou assim, que era uma coisa da minha família, mas é muito da cultura lá do Rio Grande do Sul, o gosto pelos livros, pela leitura, como consequência, então, escrever passou a ser uma atração, uma compulsão até muito grande. Eu passei a escrever e lá, pelos meus 14, 15 anos, eu terminei ficando entre os 3 primeiros colocados num concurso numa semana de literatura estudantil de Porto Alegre. Chamava mais ou menos isso. E isso foi um fato que, enfim, para os amigos, para a família, etc. O meu padrinho querido, porque fui eu que o escolhi, né? Eu fui batizado só com 8 anos de idade, e ele também disse que eu era o predileto, porque eu era o único afilhado que tinha escolhido ele. Ele era o Saim Marques, uma celebridade do Sul, e porque ele era presidente do Correio do Povo, que na época era dos Diários e Emissoras Associados, que foi um grupo enorme. Antes de aparecer Roberto Marinho, os Diários e Emissoras Associados eram um grupo gigante e o Correio do Povo era o melhor jornal de Porto Alegre. O meu padrinho também presidia clubes de esporte, etc., muito famoso, tem até uma praça lá com o busto dele e coisa e tal, e ele frequentava e dizia para os meus pais, olha, esse guri, vocês podem fazer um crime, a querer assim, que ele faça direito, ele se torne um advogado como toda essa família, a família toda de advogados, e advogados bem-sucedidos, o que se torna pior no momento desse. Eu dizia assim, não, sabe? Então, é um crime, porque, dizia o meu padrinho para eles, esse cara, esse guri aí, tem uma coisa para ser jornalista ou trabalhar em propaganda. O negócio dele é escrever, é criar e não sei o quê. Então, assim, quando eu ganhei o prêmio, ele publicou esse negócio que eu ganhei, com esse texto, ele publicou no Correio do Povo, e logo em seguida, anos depois, eu também terminei desenvolvendo o gosto pela fotografia. Você vê que tudo começa a se relacionar, né? Fotografia, eu tinha até o laboratório em casa completo, fotografava, revelava, montava, etc. E pela MPB, nós estamos ali nos anos 60, a segunda metade final dos anos 60, onde começaram os grandes festivais de música popular brasileira. Então, assim, eu, como um redator apaixonado, eu me tornei um bom letrista. Terminei tocando violão, cantando também, enfim,
aquela coisa de estudante, né? Mas isto era, eu não sabia ainda, isto era aquela coisa que meu padrinho falava. Aí, então, não teve jeito. Meu pai deu um checkmate lá e me disse, ó, se entrar na faculdade de Direito, eu te dou o Fusca. E aí me comprou. Eu entrei no Direito, entrei. Só que eu ganhei um Fusca velho. Eu ganhei um Fusca velho. Servia, estava legal, bonitinho, botei umas talas largas, não sei o quê, mas o Fusca era velho, entendeu? Eu falei, puta, eu preciso comprar uma coisa melhor, né? Então vou trabalhar. E eu estava no segundo ano, mais ou menos, curso de Direito, e me inscrevi num concurso de trainees da Olivetti do Brasil, e fiquei entre os 10 escolhidos e tive aula por 60 dias, a coisa multinacional mesmo, italiana, né? Concorrente da IBM. Olivetti é uma coisa muito séria, fazia máquinas de escrever, de calcular. Depois de 60 dias de curso com os europeus, alguns vindos, inclusive, da Itália, entre engenheiros e psicólogos, eles começaram a nos mandar, nós éramos 10, para os devidos departamentos, tá certo? Assim, o João, você vai para o jurídico. Maria, você vai para almoxarifado. O fulano vai para financeiro. A Baetê vai para o marketing. Aí eu falei, não, peraí um pouquinho. Eu sou estudante de Direito, então eu imaginei que iam me botar no jurídico, etc, etc. Aí o cara riu assim e falou, fala você. Aí veio o italiano lá com o psicólogo, com um sotaque muito forte. Ele disse, não, você tem um perfil de marketing, você ainda não sabe, mas você vai gostar. Então foi assim. Aí eu me lembrei do meu padrinho, eu falei, caramba, né? Então, assim, aí comecei a trabalhar em marketing e vendas, né? Era dentro do marketing, eu cuidava mais da área de promoção. E fazia também as vendas em paralelo, para grandes corporações, etc, etc. Bom, então, a hora que diz assim, caiu a ficha, porque, pô, meu padrinho dizia isso desde pequeno, o cara aqui ficou 60 dias treinando a gente, e os caras falaram que eu sou disso, eu já fiquei assim, que legal, maravilha, mas já botei os olhos no mundo. Não se tinha na época ainda esse milagre, essa maravilha da internet, né? Mas as notícias chegavam, e chegavam muito fortes, porque a coisa em São Paulo estava efervescente, né? Efervescente. E eu disse, bom, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Quando o diretor da Olivetti soube disso, eu conversei com ele, coisa e tal. Falou, não, não, peraí, nós vamos fundar uma filial em Brasília. Você quer sair de Porto Alegre? Você vai para a equipe dessa nova filial em Brasília. E não adiantou, porque eu aceitei a proposta dele, etc., mas aí apareceu uma proposta para vir para Standard Ogilvy Mather, que era, na época, Standard, tinha sido recém-comprada pela Ogilvy Mather. E era o Faveco, Flávio Corrêa, que mandava nisso, etc. Eu tinha lá uns amigos e vim para São Paulo, mudei para trabalhar na Standard Ogilvy, como redator, porque era o meu negócio, era escrever, apaixonado pelo texto, etc. Mas muito curioso por aprender, e São Paulo realmente, comparado com Porto Alegre, nesta atividade, era muito rico. As ofertas por todo lado, o mercado estava efervescente, né? Foi época de grandes compras, agências americanas. A compra da Standard pela Ogilvy não foi a única. Várias outras empresas, o Grupo Interpublic estava chegando com força também em outras agências. Mas estava lá fazendo os meus textos, meus planos, etc., e a Rede Globo, que estava nas mãos do Walter Clark, efervescente, consolidando posições de liderança já, etc.,
Me ligaram, tinha um conhecido lá, me ligou e disse, olha, Baetê, nós estamos contratando profissionais de agência aqui, porque a gente está querendo aproximar, ter uma área de proximidade do comercial, de proximidade maior com as agências. Então, ninguém, para falar com a agência, ninguém melhor que profissional vindo de agência. Bom, foi irresistível. Foi irresistível. Eu fui para a Rede Globo, porque, assim, eu tinha começado no marketing, só para lembrar, marketing da Olivetti. Aí eu estava em agência. Falei, pô, está faltando uma coisa. Porque, na época, na indústria da comunicação, eram basicamente 3 braços da indústria que você escolhia para trabalhar. Ou você ia para um veículo de comunicação, você trabalhava dentro do marketing de um cliente, que eu já tinha feito, ou você trabalhava em agências, que era muito, muito legal, muito divertido. Então, assim, eu preciso conhecer isso. E a Rede Globo era uma grana preta, e eu fui para a Rede Globo. Fui na época, imagine, na época estavam criando o Fantástico. O Jornal Nacional já era um líder de audiência nacional, e estava a Rede Globo, quando eu cheguei lá, estava começando a comprar os patrocínios de Fórmula 1. O próprio Walter Clark, às vezes, viajava com a equipe comercial dele e ligava ali, eu me lembro uma ligação de Mônaco, que ele ligou dizendo, acabei de comprar o Grande Prêmio de Mônaco, e vocês agora têm que arrumar os patrocinadores. Isso era uma quarta-feira e o GP era no domingo. Então, assim, ampliou o meu networking, eu conheci muita gente legal, porque entrava com o crachá da Rede Globo, digamos assim, em todas as agências, era super bem recebido, fiz muitos amigos, isso teve um impacto muito grande no meu futuro. Mas, alguns anos depois, bateu a saudade das agências, porque ali eu já tinha passado por várias experiências e a agência, então, eu achava que já era a minha predileta. E eu terminei, então, voltando para as agências, né? E fui trabalhar na Proem. Fui trabalhar na Proem, que era uma agência média que fazia muito sucesso atendendo contas públicas. Uma agência média muito respeitada naquela época, inclusive pelas grandes, aquelas médias muito produtivas, com contas grandes, etc, etc. Logo dali, depois dali, eu tive convite para ir para uma super agência, que estava entre as 3 maiores do país, que era a Salles Interamericana, que enfim, que foi depois comprada e virou Publicis, né? A carreira ia super bem na Interamericana. Eu fiz um job que ficou na história, porque eu passei a atender a União de Bancos Brasileiros, e nós depois tivemos que preparar, num fim de semana, uma virada da marca de União de Bancos Brasileiros para Unibanco. Então, durante sábado e domingo, nós preparamos as agências do Brasil inteiro, com logotipos, com tudo, a campanha para entrar no ar no domingo, no Fantástico, e anunciando que amanhã, segunda-feira, quando você chegar na agência do Unibanco, não se surpreenda, porque agora é Unibanco, não é União de Bancos Brasileiros, é o seu banco se consolidando, ficando maior, etc. Bom, eu estava ali estava muito feliz, etc., mas aí me liga o Faveco, ouve de novo. Me liga o Faveco e diz assim, olha, eu tenho um negócio diferente aqui para você, mas é muito legal, etc, etc. Uma das agências, a Ogilvy no Brasil, tinha ali 4 ou 5 agências já diversificando. Estava diversificando. Tinha relações públicas, tinha promo, marketing direto e propaganda. E ele falou, a nossa agência de marketing direto é muito famosa, e eu comprei aqui, e se chama Direct Ogilvy Mather. E eu quero que você seja o presidente da Direct. Vem falar comigo. Mas esse negócio é marketing direto, não é propaganda. E o Flávio me disse, acho que você tem tudo para fazer um negócio legal aí, me ajudar
a recuperar essa agência que está com poucos clientes, etc., por várias circunstâncias que não vale a pena comentarmos. Deu muito certo. Eu virei um estudante daquilo, fanático, viajei, fiquei 15 dias fora estudando até antes de assumir, porque era uma coisa já de lidar com dados, era mais científico ali do que a propaganda, né? Já era a coisa dos dados, do database. E tinha outras coisas, os componentes de criação, etc., de veiculação, eram os mesmos que eu conhecia da propaganda. Deu muito certo, tão certo que em 2 anos eu ganhei 22 novas contas para Direct Ogilvy. Isso deu um reconhecimento da revista Exame, onde me fizeram uma entrevista com 2 ou 3 páginas. E eu não conto isso porque era Exame, mas porque essas coisas terminam marcando a vida do profissional. Marcando quer dizer, te levam para o outro patamar de conhecimento do mercado. Né? O mercado, você deixa, como publicitário, de trabalhar por trás das câmeras, porque você sempre trabalha por trás, para deixar o produto do teu cliente em destaque. Se você é de relações públicas, você deixa o teu cliente em destaque no jornal, mas sempre atrás das câmeras, preparando, fazendo a estratégia, papapá. Então, assim, de repente, você está na frente da câmera. Deu um impacto grande. Em seguida, eu fui indicado ao Prêmio Caboré. Uma coisa alavancou outra. E foi então que eu recebi uma ligação da Omnicom, que queria me contratar para lançar, junto com o Roberto do iLib, tendo o Roberto como sócio. O Roberto já era amigo do pessoal da Omnicom, queriam lançar, então, uma agência no Brasil de marketing direto e CRM, que chamava Rep Collins Worldwide. Então, que tinha sido um pequeno apêndice dentro da DPZ. Agora precisava, depois de 6 meses, ser uma agência. Então, e me convidaram e eu dizia, puxa vida, olha que beleza, hein? Que entre todas as propostas, tinha também o atrativo que, assim, os profissionais da minha época, a DPZ era uma grife, né? Era uma boutique criativa altamente desejável. Você tinha que passar pela DPZ, porque esses grandes criativos aí, e todos eles passaram por lá, os Olivetos, os Nizams, tá certo? Então, assim, e outros que eu não cito agora, mas que eu gosto muito. Então, assim, mas eu não imaginava que eu ia ser sócio do Roberto. Eu falei, caramba, que responsa, né? Ser sócio do Roberto do iLib, da DPZ, coisa e tal. Mas não era a sociedade com a DPZ, era o Roberto que botou o dinheiro dele ali. Bom, a Rep cresceu, isso foi em 97. A Rep cresceu muito. Eu já dava aulas na Escola Superior de Propaganda, aí eu contratava os profissionais lá também. Era um grande celeiro de talentos jovens, onde eu podia me abastecer, porque eu ia à noite para lá, dar minhas aulas, no graduação ou no pós-graduação, né? Na época, eu, inclusive, estava lançando o meu primeiro livro brasileiro com um acadêmico, que é o meu publisher, né? Que é o Milton Assunção, e lancei o Marketing de Resultados, o meu primeiro livro. Então, assim, a Rep cresceu e prosperou tanto que chegamos a ter, nós nos tornamos a maior agência do país com 287 funcionários. Que mais fácil dizer, 300 funcionários. Pô, mas numa agência que não é de propaganda, não é de advertising, que negócio grande é esse que o Abaetê tem, né? Então, assim, muito resultado, muita felicidade, muito evento, né? Porque a nossa profissão é divertida por isso também, né? Tem muita festa do lançamento do novo produto do cliente, a inauguração da nova loja, tá certo? Coquetéis, etc. Nesse meio e nesse crescimento,
nós viramos uma referência também. Na época, a Rap tinha 60 agências no mundo. E, rapidamente, nós chegamos ao terceiro, quarto maior escritório do mundo. Então, os gringos diziam, puxa, mas esse cara está dando muito certo esse negócio dele, o que mais que ele pode fazer? Porque, assim, está ganhando bem, né? Porque é aquela história, o que mais ele pode fazer, né? Não é quanto mais a gente pode pagar para ele, né? Então, assim, mas me convidaram, então, para trazer para o Brasil um braço da Omnicom. Foi uma coisa incrível, porque eram poucos profissionais que tiveram essa oportunidade, profissionais de propaganda, né, de comunicação, que tiveram essa oportunidade. Eu trouxe para o Brasil, e era uma lição de casa divertida, porque eu já estava metido em educação na SPM, eu tinha ali, então, o convite veio duplo, porque eu passei a ser, eu era sócio e presidente da Rap Brasil. Já tinham me dado o cargo de CEO da Rap Latinoamérica, eu tinha 10 agências para administrar. E agora me convidaram, eu aceitei, claro, esse cargo, e em um lugar no board mundial, no board global, lá em Nova York, quando eu quase virei o Mad Men, né? Porque eu tive um cantinho lá no prédio Dominicon, na Madison Avenue. Né? Quando eu ia, eu sentava lá, no meu cartão tinha o endereço da Madison. Foi muito gratificante, impressionante isso. 2014. Mas, dentro desta nova função, tinham coisas mais sérias, de mais responsabilidade, também divertidas, mas muito mais sérias, que era comprar agências. Então, eu passei a ser um comprador de agências representando a Omnicom na Latinoamérica e do Brasil. Então, aí entre 2014 e 2015, recém-nomeado do cargo, eu me lembro que eu comprei a agência da famosa minha amiga Kiki Moretti. Comprei uma participação, compramos, né? A Omnicom comprou uma participação da Kiki, que já vinha trabalhando, representando no Brasil a marca da Porter Novelli. Terminou depois, logo representando também outra marca, que ela trabalha até hoje, que é a Flashman Hillard. Completamos a compra aí da majoritária da estratégia que virou a Ketchum Brasil, que é outra agência de PR fantástica, etc. Isso fez com que o Meio Mensagem, então, me apontasse entre os profissionais do ano, os profissionais empreendedores do ano, uma edição especial, coisa e tal, um reconhecimento também, né? E eu falo desses reconhecimentos porque eu lá que tinha começado minha carreira em criação, né? E eu ficava extremamente feliz com os prêmios ganhados pela minha agência e pelo meu sócio criativo, o André Pasquale, durante 20 e tantos anos. Mas os prêmios para um comandante de negócios são poucos, né? Então, assim, e o prêmio não é o prêmio em si, mas é o reconhecimento do mercado. Então, o que aconteceu? Foi um segundo reconhecimento lá, depois dos anos 90, da revista Exame, veio Meio Mensagem e me colocou ali entre os profissionais do ano. Fantástico, fantástico. Eu já estava lançando o meu segundo livro, desta vez uma publicação americana, o Milton, que a gente chama carinhosamente o Milton Assunção, que é um acadêmico da Academia Brasileira, me ligou, falou, Baetê, você não vai acreditar, mas a McGraw-Hill quer publicar uma versão em inglês do seu livro, onde eu era coautor. E eu falei, não brinca, é isso mesmo, não é... Você quer falar com os caras? Eu falei, lógico, McGraw-Hill, imagina, eu estudei, né? Esse é livro de estudante, né? Você é a marca que você traz da infância, é o maior publisher mundial de livros de educação, além de outras categorias. Fomos a Nova York, puta prédio, coisa e tal, e lançamos o livro em Las Vegas, durante um grande evento de marketing. Chama Customer Obsession,
que está à venda até hoje aí na Amazon, enfim, e na Barnes Noble, uma das livrarias americanas, que era a Brick, e virou Click também, Brick and Click, virou digital. Então, assim, momentos de extrema produtividade e de extremo retorno emocional, tá certo? E os outros retornos também. Eu tive um foco sempre muito grande nesses feitos, porque e para hoje aqui fazendo o depoimento, eu não diria constrangedor, mas eu não posso omitir, né? Porque assim, você não faz a América sozinho, né? Então eu sempre tive uma coisa o sabor e a paixão por trabalhar em comunicação em agências é porque a atmosfera humana de uma agência é algo inigualável. Inigualável. Assim, eu exagerava em cima disso. Eu exagerava. Eu tinha almoços mensais ou semanais, dependendo da divisão da agência, para ouvir direto da boca deles e não dos meus VPs o que estava ocorrendo, etc. Porque o negócio vai ficando grande, você começa a correr o risco de perder o contato com a equipe, que é o mais divertido. Eu que tinha sido no passado um deles, né? Que eu não era um profissional de negócio, nunca fui só de negócio. Eu cresci fazendo tudo dentro de uma agência, né? Então, esta coisa me trouxe outra satisfação e que está presente até hoje, porque eu formei, eu dei uma pequena contribuição, eu diria, para a formação de futuros líderes que estão hoje, que eu me lembre, devem ser quase 10, alguns em mais destaque são mulheres também, porque eu sempre apostei na força de trabalho feminina. O nosso ambiente, né, de comunicação sempre foi assim, e eu sempre apostei nisso e deu certo, e tem hoje algumas mulheres aí que estão mandando, são CEOs, presidentes, e que trabalharam comigo, começaram, inclusive, comigo. E a história, quando você põe foco nas pessoas, é muito legal, porque você vai descobrindo o potencial desses, né? Então, assim, eu tive lá 2 jovens, ou 3, que o sonho deles, como eu tinha os meus sonhos lá de sair de Porto Alegre para São Paulo, o sonho desses caras já era ir trabalhar nos Estados Unidos, né? E eu botei gente em Miami, era mais fácil, e alguns em Nova York. E terminaram retornando para o Brasil, já mandando, já comandando, liderando agências e tudo. Então, é uma coisa que eu não posso deixar de lado no meu depoimento, né? E essas coisas. Outra coisa que me influenciou muito é que naqueles festivais lá de MPB, um dos caras que eu adorava era o Geraldo Vandré, e que fez lá para não dizer que não falei de Flores, uma música extremamente polêmica na época da ditadura, que terminou fazendo com que ele tivesse que sair do país. E uma das frases virou o meu lema, virou a minha orientação, o meu propósito, que é assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Porque o tempo, né, a criatividade e o tempo da nossa profissão, eles são vitais, né? E eu aprendi isso de perto trabalhando alguns anos na Rede Globo, né? Você tem que dar o recado em 30 segundos. Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, era um quadro que eu tinha atrás de mim e que às vezes eu dava de presente para algum diretor ou gerente, alguém que estava se destacando na agência, né? Outra coisa que eu ainda mantenho comigo até hoje é isso aqui, é uma plaquinha, tá certo? Que é o sorria, porque é contagioso. Então, é assim, isso são coisas que terminam criando um círculo retroalimentado de sucesso. Não dá errado quando você tem uma equipe, quando você é grudado na tua equipe é grudada em você,
é um ciclo muito proativo, muito produtivo, retroalimentado uns pelos outros, né? Então, essa história de escritório aberto, de coworking, de não sei o quê, nós já tínhamos inaugurado lá atrás. Era o peso das pessoas, né? Bom, chegamos aí, então, estamos chegando aqui no ano de 2018 e 2019, onde começa um movimento internacional dos grandes grupos. Não era só o Omnicom, né? Eu até omiti um dado. Antes de chegar aí, eu comentei das compras das agências de RP, tá certo? Da Ketchum e da Porter Novelli, e eu não mencionei que eu participei também indiretamente, porque essa é uma coisa que foi negociado, começou a negociação em Nova York, mas como eu era um homem da DAS e Omnicom aqui no Brasil, claro que eles me ligaram e depois nós tivemos uma coparticipação porque a coisa corria, o negócio foi concluído em etapas, inclusive na sua parte financeira, através do meu financeiro, porque eu tinha também um cara que era o financeiro da Omnicom e das Latinoamérica. Mas foi a compra das agências do Grupo ABC, ou pode-se dizer, as compras das agências do Nizam, Guanais. Foi um baita cheque. Foi o maior negócio que eu fiz na minha vida e um dos maiores que aconteceu em décadas nesse mercado. Não fui eu que tive a centelha inicial, mas como co-participante, eu fiquei muito emocionado com aquilo. Porque, enfim, eram 14 agências. Não é fácil, entre elas a África, que é um expoente, DM9, etc. Aí voltamos para o movimento 19, o movimento de consolidação, porque a compra do ABC foi em 2015, final de 2015. 2019, as reuniões do Board Global em Nova York, que eu participava, etc., que assim, fecha a DM9. Fala, opa, e aí, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, vocês são de propaganda, eu sou o cara já há muitos anos do no advertising. Diz que assim, é uma puta marca, não é assim. Vocês compraram, pagaram uma grana, eu não fecharia a DM9. E eu, nesse depoimento, tenho coragem, assumo aqui e digo isso. Ela tem uma história, ela é um símbolo brasileiro, enfim, etc. Assim, não, mas nós vamos fazer um outro processo. O que aconteceu? Alguns meses depois, a DM9 não foi a única, porque a WPP, tá certo? E a Publicis estavam fazendo o mesmo movimento. O movimento é um movimento de consolidação. A gente fala fechar, mas não é exatamente fechar. Você redistribui clientes e funcionários entre outras agências. E você, então, melhora a rentabilidade da operação, né? Deixa de duplicar departamentos financeiros, departamentos de mídia, que podem servir para mais de uma agência. Você soma sinergias. É extremamente, do ponto de vista negocial, pode ser extremamente produtivo. Enfim, tiveram as décadas de ter mais marcas de agência e depois vieram os tempos, né? Depois da crise de Wall Street em 2008, vieram os tempos de consolidar, de ter menos marcas, tá certo? Coisas mais concentradas, né? E aí chegou a vez da Rap. Chegou a vez da Rap. E eu conto isso com bastante emoção, porque uma agência que, inclusive, como o DM9, era uma referência brasileira em CRM e digital, e a minha equipe, meu Deus do céu, eu sempre tive ligado aquelas pessoas, e os meus clientes, por mais de 20 anos, como o querido Banco Itaú, né? E assim, Telefônica Vivo,
Nós tínhamos grandes marcas, eu tive a marca da Pepsi, tivemos BMW, depois Volkswagen. O que vai dizer para esse povo? O merge oferece essa condição, é uma estratégia muito boa. Então, de um lado a UMAP, do outro a África. Na UMAP tem aí, o Felipe Bartolomeu, que é um desses jovens brilhantes, amigo meu, etc., admiro muito ele. E, Felipe, te interessa? Nos reunimos secretamente numa noite aqui dentro de um shopping, no Vila Lobos, que é perto da casa dele, meio caminho para a minha, e não sei o que. Ele falou, caramba, irresistível, porque você está me passando clientes e já com os funcionários que os atendem, irresistível. Mas quero saber se você está bem. Eu falei, não, eu estou bem porque eu já sei o que eu vou fazer depois. Eu estou ótimo, os gringos foram gentlemen na entrada e na saída, estão sendo também, está perfeito. Mas eu quero cuidar da minha equipe e dos meus clientes. Se você quer cuidar desta parte, porque essa outra aqui, eu vou passar para a África, lá para o Santoro, que é também um querido, né? Então, assim, tá bom. Então, foi isso que eu fiz. Feito isso e recolocando meus clientes e minha equipe nessas duas grandes agências, eu podia estar tranquilo para pensar, então, em jogar tênis, em brincar com meus carros antigos, em ficar na praia, que eu adoro. Eu falei assim, não, a minha paixão continua, e durante esse aprendizado, que foi a Omnicom, a grande, 25 anos, né? Nunca fiquei tanto tempo em um lugar, um ambiente fantástico, tanto aqui como em Nova York, e muito aprendizado, saindo, imagine, Latinoamérica, posição no board global em Nova York, aprendi muito. O que é que eu aprendi? Falei, sabe que eu aprendi o que eu tenho que fazer agora? E aí, eu conto aqui muito à vontade que assim eu tive a ideia de fundar as agências associadas. Por quê? Porque nas minhas andanças pelo Brasil, buscando agências para comprar, e na América Latina, eu descobri agências médias e pequenas fantásticas. Fantásticas. Tão fantásticas que eu chegava para o cara e dizia assim, não, espere um pouquinho. Você tem uma agência premiada, já que tem 10 anos, que tem uma lista de clientes fantástica. Você ganha dinheiro, cara. Por que você quer vender para um Unicom? Sabe? Assim, nós vamos comprar, eu vou comprar a tua agência, daqui a pouco você está insatisfeito, você tem uma autonomia fantástica. Não, mas a gente sabe que a Unicom da autonomia é você o cara que está por aí, coisa e tal, a gente está confortável, mas a gente precisa criar músculos. Como assim? Não é assim, Abaetê, você está acostumado, cara. Você está lá na frente de um cliente, o cara diz assim, eu preciso de uma agência de propaganda. Você liga o telefone para o colega da UMAP, tá certo? Ou da África, e diz assim, escuta, o Lio Lara, né, do meu amigo Luiz Lara, liga lá, tá certo? E diz assim, vem aqui, liga para a agência de PR. E nós não temos isso, e o cliente sabe. Ou o meu cliente aqui diz assim, não, estou na concorrência, do meu lado multinacionais, eu apresento a melhor proposta criativa. Isso o cara lá da agência média que queria vender. E aí os caras me dizem no final, você ganhou, mas você perdeu. Como assim? Não, você foi a melhor proposta. Só que o nosso projeto é latino-americano. E quando eu te pedi para levar isso para a Argentina ou para o México, que é o segundo maior mercado, como é que você vai fazer? Então, sinto muito, você não tem uma rede. E daí que, pumba, agências associadas oferece uma rede de cobertura nacional com várias disciplinas, agências especialistas em áreas diferentes da comunicação, desde a tradicional propaganda analógica, vamos chamar assim, TV, jornal, rádio, tá certo?
os billboards, onde é permitido, né? Onde não tem cidade limpa, tá. Mas nós temos também agências de trabalho com plataformas digitais de última geração e fazem programas de relacionamento com mídia programática, etc., que tem analytics no meio, que dá para o cliente um quadro científico de aonde acionou, o que é que está retornando, qual é o custo por aquisição, enfim, nós temos tudo nesta oferta. E eles têm o quê? Eles têm agora, eles podem chegar de cabeça erguida numa concorrência. Nós estamos tratando ontem, e hoje à tarde eu tenho outra reunião, para um caso desse. É uma concorrência onde tem as grandes multis e tem uma agência do nosso grupo, de porte médio, parruda, tem lá os seus 60 funcionários, tem 25 anos, uma lista de clientes de respeito. Um deles, que é um laboratório, quer sair mundo afora, quer ir para a América Latina, e falou para essa minha agência, olha, ela disse, não, eu tenho rede para te oferecer. Você me desculpa, eu chamei as multinacionais, vão concorrer, mas você vai ficar, então, na concorrência. Então, é disso que nós vamos tratar hoje à tarde. As agências associadas oferecem, eu estou resumindo, claro, é isso que eu estou fazendo hoje, né? E aí tem, entre esses líderes aí, tem gente que trabalhou nas grandes multis e alguns trabalharam comigo. Também voltamos a trabalhar juntos, só que hoje eles são capitães bem-sucedidos das suas agências. O papel do marketing na minha vida foi uma coisa significativa, porque como eu estava muito ligado a uma academia que era a ESPM, né, oficializada pelo MEC depois, etc., eu tinha, desde o começo, a visão acadêmica, né? O marketing, hoje em dia, ele está muito, digamos, confundido, misturado, assemelhado com a comunicação. Mas ele não é só isso. O marketing é realmente um conjunto de atividades que faz com que a empresa ouça o consumidor e depois responda a ele, dando a ele o produto que está na cabeça deles. Melhorando o produto, né? Então, assim, a indústria automobilística evolui com isso também, sim. Assim, esses para-choques de carro que se incorporaram à carroceria, né? Eu gosto muito de carro, então é sempre um exemplo que eu uso. Eles nasceram nas ruas, né? Eles nasceram das transformações que a gente fazia lá nos carros, nos Fuscas, em outros carros, depois, mais tarde, pintando os para-choques da cor do carro, tá certo? E fazendo com que eles ficassem menos cromados, menos visíveis. Ora, vai para o mercado, pesquisa, ouve o consumidor. Então, assim, hoje em dia, a pesquisa é digital, está mais fácil fazer isso, mas o marketing tem que fazer isso, ele tem que estabelecer um diálogo com o consumidor, e o diálogo hoje está feito pelas redes sociais, né, para o bem e para o mal, né? Então, o marketing tem a atividade ligada ao desenvolvimento de produto, que eu acabei de falar. O marketing tem uma coisa, uma área que é uma área de futuro, né? Tem sempre um grupo de cientistas, de professor Pardal lá, cientistas malucos, trabalhando no laboratório, no que será um produto que vai lançar daqui a um ano ou daqui a 5 anos, para onde vai evoluir aquele produto ou aquela marca, né? Porque às vezes a marca se consagra e fica muito nichada em determinados produtos, mas, pô, se eu tenho uma marca, uma grife, por que eu não abro, né? Por que eu tenho que ser só caneta Montblanc? Por que eu não posso fabricar óculos Montblanc, mala Montblanc, né? Carteira de dinheiro, cinto Montblanc? Então, essa diversificação sai do marketing. É o marketing que cria isso. Assim como é o marketing que contrata e que faz concorrer, contrata as agências. E que cuida, então, no processo todo, de que a agência
lança esse produto, cuide do lançamento, etc., às vezes até do desenvolvimento. Em inúmeros casos, inclusive, que eu vivi, alguns, que o produto, a ideia do produto partiu de dentro da agência, a partir de uma pesquisa de mercado, né? O marketing, então, trabalha com esse conjunto de atividades, né? Ele cuida da embalagem, o marketing, né? O packaging. Tem aí o Seragini, né, que é um dos acadêmicos, né? Eu falei dos acadêmicos que votam no Hall da Fama, agradeci. Seragini era um campeão das embalagens, né? E de branding. Então, assim, a embalagem tem que corresponder a todo esse conjunto, né? Porque é ali no ponto de venda que a coisa se decide. O merchandising, que é a exibição do produto na gôndola, uma esquina de gôndola vale mais do que um meio de gôndola, porque esquina de gôndola no supermercado vende tudo, que é onde você dá a volta e tem ali o leve 3, pague 2, você leva. Então, assim, o marketing é o coração pulsante do futuro da empresa. E ter estudado mais profundamente isso, né, alguns do Brasil, gente que eu respeito, inclusive, tentaram chamar isso de mercadologia, etc., mas não pegou. Não pegou, não deu para nacionalizar a palavra, mas o marketing foi muito importante entender esse conjunto, para que eu, como publicitário, soubesse me situar ali dentro, no timing correto, foi muito importante. A coisa do futuro da comunicação é difícil, né, de prever. Eu me lembro do Obama, né, que venceu 2 vezes para a presidência dos Estados Unidos, sendo um afrodescendente, né? Ele venceu com base só nas redes sociais, o Obama. E o Obama, eu gostava muito do slogan que era change, né? Mudança, mudança. Esse change que o Obama usou como slogan naquelas campanhas dele serve para nós. Então, assim, eu te falei que tem uma reunião hoje à tarde para tratar de uma concorrência onde nós vamos oferecer Latinoamérica para uma multinacional, um cliente grande, um laboratório grande. Então, assim, tem uma coisa que na segunda-feira, eu vou para outra das minhas agências que está com uma nova ferramenta que tinham comprado de fora e customizaram, quer dizer, como todo brasileiro é criativo também em tecnologia, né? Como hoje nós temos em agências criativos, diretores de criação, com redação, com direção de arte, etc., temos um engenheiro de TI junto com eles, que viabiliza esses voos criativos, então, nas plataformas digitais. E esses engenheiros, de tanto ali conviver com os criativos, eles terminam criando também. E na segunda-feira nós vamos ver uma coisa dessas. Então, na segunda, o mundo pode estar mudando. Quer dizer, eu estou exagerando, mas eu digo o nosso mundo aqui, das agências sociais, porque nós vamos ter uma ferramenta novíssima na área de plataformas digitais. Então, está em acabamento e eles querem me apresentar na segunda-feira. Então, o futuro é isso, o futuro é amanhã. O futuro pode ser hoje à tarde, porque a velocidade, a comunicação agora está rolando nesse novo mundo digital, em cima de plataformas de alta tecnologia, sem falar na inteligência artificial que está por aí, tá certo? Colada conosco, oferecendo, nos levando por mares nunca antes navegados, antes possíveis, né, de navegar. Agora, com a inteligência artificial e o mundo digital, a gente está chegando lá. Então, o futuro é todo dia, é o dia seguinte. A Abramac, ela é uma felicidade, né? Esse trabalho que o Madia, entre outros acadêmicos, aí fizeram décadas atrás com a fundação da Abramac, porque a Abramac se tornou uma tangibilização do que é o marketing, né?
nós trabalhamos em marketing e comunicação, elas são matérias abstratas, né? Não tangíveis, né? Ela se tangibiliza um pouco mais quando você cria um filme, um anúncio, uma plataforma digital, etc., fica um pouco mais, mas ela estava aqui, né? E o marketing é isso. O marketing é um raciocínio estratégico complexo que mexe com diversas ferramentas, como já falamos aqui. E a Abramac tangibilizou a hora que a Abramac se formou e trouxe aí os seus 40 acadêmicos, todos eles de uma maturidade consagrada nesse mercado, gente que faz e que fez acontecer e que foi bem sucedido em diversas áreas de atuação, né? Então, a Abramac tem aí amigos, né, como Antônio Matias, tá certo? Se o Banco Itaú é a marca mais valiosa do Brasil, segundo a avaliação da Interbrand, todo ano o Itaú é a marca mais valiosa, numa avaliação científica feita por um processo da Interbrand. O Antônio Matias começou isso lá atrás, né? E foi sucedido pelo não menos competente, o brilhante Fernando Chacon, né? Os dois meus amigos, meus clientes de longa data. Então, assim, a Abramac não são só eles, são 40 caras dessa estirpe, né? Temos o Paulo Kakinoff, tá certo? Que fez uma carreira brilhante em marketing na Volkswagen, depois foi para a Alemanha, ficou lá alguns anos, voltou como presidente da Audi e tem sido agora um destaque na presidência da Gol, linhas aéreas. Olha onde foi esse jovem presidente que era um profissional de marketing, né? Eu podia até ter te falado no capítulo anterior da importância do marketing, né? Então, assim, nós temos ali alguns queridos como mestres, né? Como o João De Simone, tá certo? O Joãozinho De Simone, o que foi chamado lá nos anos 70, 80 do Papa da Promoção Brasileira, né? Ele é praticamente o fundador da atividade no Brasil. O Madia, que é um mestre, o Madia é um intelectual desse mercado, né? É um estudioso, é o cara que, todo dia ele está com os seus vídeos, os seus livros, nos enriquecendo. Ele está sempre update, né? O Madia não tem idade, né? O Madia, se disser, o Madia tem 25 anos, ouve, tá certo? O Madia, o cara vai dizer, puxa, me apresenta esse cara, né? E o jovem vai dizer isso, porque o Madia, o que ele traz de conteúdo é tremendamente update, né? Então, assim, esses são parte, né? Eu omiti, são 40, não dá para falar aqui, mas 40 caras muito fortes nesta academia, né? Eduardo Souza Aranha, falei em marketing direto, CRM, Eduardo Souza Aranha, é um dos caras campeões do mercado nisso. Depois de ter falado da importância da academia brasileira e dos acadêmicos que a fazem, eu agradeço novamente. É uma honra que eu levo para toda a vida. Afinal, é o Hall of Fame. Meus filhos, meus netos vão ver isso. Muito obrigado.